Olá, queridos alunos do quinto ano. Hoje teremos mais uma aula de matemática. Estamos estudando fração. Lembra que a gente aprendeu o conceito de fração, equivalência de fração, comparação de fração, simplificação de fração. Hoje teremos uma aula super especial. O nosso conteúdo de hoje é um conteúdo chamado MMC, que significa mínimo múltiplo comum. Esse assunto ele é de extrema importância para a gente aprender a somar e subtrair fração, que já será outra aula. Mas não sai daí não, viu? Fique aqui comigo porque a gente vai aprender isso hoje e é um assunto muito legal. Vamos para o nosso slide. Então, aqui no nosso slide já tem aqui, ó, MMC. Mas o que é MMC? Presta aqui bastante atenção. Vamos ler comigo, tá? Quando temos dois ou mais números inteiros positivos, é possível listar os múltiplos deste número. Ao realizar essa listagem, vamos perceber que existem mais de um múltiplo em comum, ou seja, múltiplos que aparecem ao mesmo tempo em todas as listas desses números dados. Aí eu fiz um exemplo aqui, tá? Esses múltiplos comuns, ele é dividido em duas partes. Tem o MDC e o MMC, mas a gente hoje só vai aprender MMC, beleza? Mas vamos antes aprender sobre os múltiplos. Olha o exemplo aqui. Múltiplo é o que a gente vai multiplicando, vai aparecer os numerozinhos. Múltiplos de 2, vejam só. Quais são? 2, tá? Depois de 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. E assim sucessivamente. Os múltiplos de 8, quais são? 8, 16, 24, 32, 40 e assim sucessivamente. E também eu coloquei uma terceira opção, que é os múltiplos de 10, que são 10, 20, 30, 40, 50. Esses são múltiplos. Mas se a gente observar direitinho aqui, eles têm alguns em comum. Presta atenção. O múltiplo de 2 e de 8 tem alguns números em comum? Tem. Vamos encontrar? Olha, aqui tem um 8 e aqui também tem 8. Aqui tem 16 e aqui também tem 16. Tá vendo você? Deixa eu ver se a gente encontra mais. Agora, se eu fizer o múltiplo de 2 comparado com o múltiplo de 10, tem algum? Presta atenção. Olhe que tem, viu? Ó, aqui tem o 10 e aqui também tem 10. Aqui também tem 20 e aqui embaixo também tem 20. E se eu comparar agora o múltiplo de 8 com o múltiplo de 10, a gente também vai encontrar alguns em comum. Olha aqui. 40 e 40, 80 e 80. Esses são os múltiplos. Como eu havia dito antes, os múltiplos comuns, ele é dividido em duas partes, certo? São o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Esse é o que a gente vai utilizar hoje na nossa aula. E o MDC, que é o máximo divisor comum. Esse aqui a gente não vai ver hoje não, tá? Deixa para outro dia. Então, o que é mínimo múltiplo comum? Olha aqui, para determinar o MMC, devemos realizar inicialmente a listagem de alguns múltiplos dos números em questão. O primeiro múltiplo que aparecer na listagem dos dois ou mais números em questão é chamado de mínimo múltiplo comum. Então, o primeiro número que a gente achar em comum nessa listagem, ele é considerado o MMC. Olha aqui. Um exemplo, para determinar o mínimo múltiplo comum entre 8 e 4, vamos listar os múltiplos dos dois. Ih, até gaguejei. Múltiplos de 4. 4, 8, 12, 6, 20 e assim vai. O múltiplo de 8. 8, 16, 24, 32, 40 e assim sucessivamente. Se a gente observar direitinho, quem é o número que temos aqui em comum? Ó, o 8 e o 8 são o primeiro número em comum. Existem outros? Existe, como o 16 aqui e o 16 aqui. Porém, o mínimo múltiplo é o primeiro número que tem em comum entre os dois.
Então, a gente escreve assim, ó. O MMC de 8 e 4 é igual a 8. Perceba que este método não é tão prático assim quando a gente pega números maiores, aí fica um pouquinho complicado. Aí a gente vai seguir outra regrinha, tá? Então, temos, para resolver esses problemas, que utilizar a decomposição de fatores primos. Ou seja, devemos realizar divisões sucessivas por números primos. E esse nome é complicadinho, né? Eu acho que você ainda não entendeu direito, mas a gente vai fazer na prática aqui para você compreender, tá? Decomposição de fatores primos. Vamos fazer o seguinte, determine o MMC de 8 e 4 utilizando a decomposição em fatores primos. Como a gente faz? A gente organiza dessa forma aqui. Essa vírgulazinha não quer dizer que é um número decimal não, viu? O número 8,4, não. É o número 8 e o número 4, que a gente só separou, beleza? Então, qual é o número primo que eu possa dividir esses dois números? Pensa aí um pouquinho, pensa um pouquinho. O número primo, só pode ser primo, viu? O número 2, ele é o único número par que é primo, então a gente pode utilizar ele aqui. Se eu dividir 8 por 2, fica quanto? 4. E 4 por 2, 4 dividido por 2 é 2. Vamos continuar, mas de novo com o número 2, beleza? Porque esses números são divisíveis por 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2, 1. Observe que aqui chegou no 1, então a gente não vai mais precisar dividir esse número. A gente só repete o 1 até a conta finalizar. Eu vou colocar o 2 novamente, porque esse aqui, ó, 2 pode ser dividido por ele mesmo. Então, 2 dividido por 2 dá 1, e esse 1 aqui a gente desce. Acabou o nosso MMC. Ainda não. Falta só finalizar aqui, ó. A gente passa o tracinho e vamos multiplicar esse com esse e esse. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar quanto? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2, 8. Muito bem, 8. Então, esse é o MMC com o método de decomposição dos números primos. Então, como a gente já viu esse exemplo super mega fácil, então a gente agora vai para a nossa hora de praticar. Temos uns exercícios assim bem facilzinho sobre MMC, só para a gente praticar e fixar esse assunto na nossa mente, tá? Vamos lá primeiro para um exercício de múltiplo comum. Olha só, dados os números 6, 9 e 12, determine. Quem são os múltiplos de 6? Vamos lá. 6. 6 mais 6 dá quanto? 12. Mais 6. 18. Mais 6. 24. Mais 6 dá quanto? 30. Deixa eu ver se eu coloquei mais. 30 mais 6? 36. Esses daqui são os múltiplos. Eu contei assim como mais, porque fica mais fácil, mas você pode fazer assim, ó. 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24, 6 vezes 5, 30 e 6 vezes 6, 36. Beleza? Vamos agora para os múltiplos de 9. Quem são os múltiplos de 9? 9, 9 vezes 2 dá 18, 9 vezes 3 dá quanto? 27. E 9 vezes 4, 36. E 9 vezes 5, 45. Vamos agora para os múltiplos de 12. 12 vezes 1 é quanto? 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. E 12 vezes 4. Ih, complicou um pouquinho só, um pouquinho assim. Mas dá quanto? 48. E a última aqui, ó. A última letrinha tá pedindo pra gente identificar o MMC. Se a gente já tem aqui os múltiplos comuns, não precisa a gente fazer aquela continha todinha dos decompositores de fatores primos. Não precisa, porque a gente já tem os múltiplos. Agora a gente só vai encontrar
encontrar qual é o número que a gente tem em comum entre os três. Tem que ser o primeiro número, viu? Em comum entre os três. Qual? Observa direitinho. Encontrou? Pois eu já encontrei. Olha aqui. A gente tem o 16. Nesse daqui também. 16 não, disse errado. 36. 36 aqui. 36 aqui. 36 aqui também. Então, esse é o nosso múltiplo, ou o nosso mínimo múltiplo comum, que é o MMC. Olha aqui, já coloquei. Vamos para a nossa próxima questão. Presta aí bastante atenção. Determine o MMC de 3, 6 e 12. Agora a gente vai usar, tá? A decomposição em fatores primos. Vamos montar. Tá montada a nossa continha. Vamos lá. E agora a gente vai começar com qual número? Aqui é um 3. Tem 3, 6 e 12. E agora? Mas a gente também pode começar por 2, tá? Porque esses dois números é par. Aí os que não é divisível por 2, a gente repete, até chegar em um número que a gente possa dividir ele. Então, por 2. 3 não pode dividir por 2, né? Porque vai estar, tem um resto diferente de 0, não pode. Então, a gente vai repetir ele, beleza? Então, 6 dividido por 2, 3. 12 dividido por 2, 6. Até aí tá tranquilo. A gente tá conseguindo. Agora vamos ver qual é o outro número que a gente pode dividir eles. A gente ainda tem um número aqui que divide por 2. Então, a gente permanece utilizando o número 2. 2. Então, 3 não divide por 2, eu vou repetir. 3 também não divide por 2. Repete também. E agora a gente vai efetuar a divisão. 6 dividido por 2 dá 3. Eita, que agora ficou super fácil. Todinho é 3. 3 é um número primo também, ele só se divide por ele mesmo. Então, vamos dividir todos por 3. 3 dividido por 3 dá quanto? 1. Então, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1. Já está quase terminando essa questão. O que é que a gente vai fazer agora? Multiplicar os 3, tá? 2 vezes 2 vezes 3 vai dar quanto? Vamos pensar. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 3 dá 12. Esse é o nosso MMC. Então, vamos para a nossa terceira questão para finalizar essa nossa aula de hoje. A gente tem aqui o número 20 e o número 15. Vamos decompor ele em fatores primos, beleza? Então, vamos iniciar com o 2 porque o 20 é um número par. O 15 não, mas ele fica esperando um pouquinho, tá? 20 dividido por 2 dá 10. Repete o 15 aqui. 10 dividido por 2 vai dar quanto? 5. Eu vou repetir o 15 de novo. E agora? O 15 e o 5, eles dois são dividíveis por qual número? Eu acho que você pensou aí de casa o número 5. Mas calma um pouquinho, a gente vai utilizar o número 5 agora não, tá? Porque esse número 15 aqui, ele também é divisível por 3. Então, a gente vai colocar logo 3. Eu vou repetir o 5. Então, 15 dividido por 3 dá quanto? 5 também. Agora, a gente pode utilizar o 5, porque 5 é divisível por ele mesmo. Então, 5 dividido por 5 dá 1 e 5 dividido por 5 dá 1. Agora, a gente vai fazer assim, ó. 2 vezes 2 vezes 3 e vezes 5. Olha aqui. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá quanto? 12. E 12 vezes 5, 60. Acaba a nossa aula por aqui, tá? Só desse conteúdo. A gente tem mais daqui a pouco. Então, eu só quero agradecer a você hoje por ter ficado na minha aulinha maravilhosa de MMC. Não perde a nossa próxima aula, que tem um assunto muito importante para vocês. Então, um abraço apertado, tchauzinho, até a próxima aula.